pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou fazer a resolução dos exercícios que foram passados nas videoaulas anteriores e também as dúvidas que vocês tiveram na sexta-feira, principalmente com o diagrama de Pauli. A gente vai estar falando sobre de novo, tá? Porque vão ter exercícios aí que vocês fizeram. A número 1 da página 47 pede para relacionar as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos que foram propostos por cada um. Então, a gente tem ali no início Thomson, que foi o primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Rutherford apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo com partículas positivas, que são os prótons. Dalton denominou o átomo como esférico indestrutível. E Bohr propôs o modelo dos níveis de energia. Aqui ele pede para você descobrir as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar a cruzadinha. Certo? Então vamos lá. A número 1, o descobridor do elétron, foi Thomson. 2, radioatividade. 3, Dalton. Eu não vou ler, pessoal, porque ficou em cima aqui, mas vocês vão estar acompanhando pela apostila de vocês, tá? A número 4, eletrosfera. 5, elétron. 6, núcleo. 7, filósofo grego, Aristóteles. 8, núcleo atômico menor que a eletrosfera, Rutherford. 9, nome dado por Dalton para as partículas que constituem substâncias, agregados atômicos. Filósofo grego, um dos primeiros a usar a palavra átomo foi Demócrito. Descobridor do nêutron, Chadwick. Desenvolveu ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo, Hooks. E partícula com carga neutra que é encontrada no núcleo do átomo é o nêutron. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, por isso que se chama eletrosfera, porque os elétrons estão ali. 4. Complete corretamente as frases a seguir. Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. Os elétrons estão em movimento num grande espaço vazio, denominado eletrosfera. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. O nêutron, partícula sem carga elétrica e com massa muito próxima à do próton, localiza-se no núcleo de um átomo. Tudo isso está na apostila de vocês. Um estudante elaborou um resumo com as principais características para cada modelo atômico. Então, ele falou de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Lá no Dalton, átomo maciço indivisível. Thomson, elétron de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva. Rutherford, elétron de carga negativa, com grande espaço vazio, conhecido como eletrosfera, em torno de um núcleo central de carga positiva. E Bohr, elétron de carga negativa, em órbita, e ele fala que os elétrons podem saltar para camadas mais externas, liberando sua energia, e ao retornarem às órbitas de origem, absorvem energia. Ele pergunta aqui pra gente qual modelo o estudante cometeu erro, e pede para você justificar a resposta. O modelo que não está correto é o modelo de Bohr. Por quê? Os elétrons liberam energia e eles não absorvem energia. Essa é a justificativa. 6. Ao longo do tempo, cientistas propuseram diferentes modelos atômicos, para representar ali o átomo. Por que isso aconteceu? Porque surgiam novas descobertas e novos modelos seriam necessários para compreender melhor a estrutura do átomo. Eu falei para vocês na nossa aula de sexta-feira
que os estudos eles vão se aperfeiçoando. Então, hoje, o que é dito como regra, daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 60 anos, pode cair. Por quê? Porque os estudos eles vão se aperfeiçoando. Então, por isso que a gente tem várias teorias atômicas. 7. O modelo atômico atual pode ser representado simplificadamente da maneira ao lado. Então, a gente tem aqui essa representação dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Ele pergunta sobre isso. Quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo? O núcleo é a região central. Então, a gente vai contar quantas bolinhas tem ali. Então, ó, de prótons, que ele colocou na legenda, são os verdes dentro do núcleo. Nós temos 8 e nêutrons temos 8. Na letra B ele pergunta, o sistema está eletricamente neutro? Justifique sua resposta. Sim, pois a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Cuidado aqui. No ano passado, o Enem, ele teve uma questão parecida com essa, e é muito comum que as pessoas confundam nêutrons com elétrons, porque se vocês virem como que funcionou a estrutura dessa questão, ele pergunta primeiro de prótons e depois de nêutrons. Então, às vezes você pode se confundir e colocar que ele está eletricamente neutro porque tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons, e não é isso que funciona, não é dessa forma. Para estar estável, para ele estar neutro eletricamente, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. E aqui, nesse esquema, nos elétrons, a gente contando na eletrosfera, também vai dar a mesma quantidade de prótons. Por esse motivo, então, que ele é neutro, tá? Aqui a gente vai agora falar sobre a atividade que eu pedi para vocês fazerem no caderno, que foi da videoaula anterior, que é para fazer a distribuição dos elétrons em camadas para os seguintes elementos químicos. Aqui, nós não usamos diagrama de Pauling. Aqui é aquela primeira distribuição que eu falei para vocês. Então, ó, do magnésio, a gente tem essa distribuição, a camada K2, camada L8, camada M2. Somando todos esses números aí, eu vou ter o número de 12. Criptônio é essa distribuição, mesma coisa, somando vai dar 36. Estânio é essa distribuição e o frâncio é esta daqui. Mas, professora, pode ficar com um elétron só na última camada? A última camada, ela não tem que ter 8 elétrons? Aí nós entramos em duas questões, tá? A primeira é que, nesse caso aqui, o frâncio, ele sempre vai se ligar com outro elemento químico, porque esse outro elemento químico vai compartilhar com ele 7 elétrons. Isso a gente vai ver no próximo bimestre. Então, o que é importante a gente frisar aqui, a distribuição dos elétrons, ela não é válida para todos os átomos, porque existem algumas exceções, que foi essa que eu falei para vocês aí do frâncio, tá? No entanto, ela é útil para a gente compreender e para ajudar principalmente nos subníveis, que aí é o assunto do diagrama de Pauling. Próxima atividade que eu pedi para vocês. Para fazer a distribuição dos elétrons em subníveis de energia para os elementos químicos a seguir. Então, vamos lá no magnésio. Aqui é o diagrama de Pauling. Então, a gente vai ter essa configuração eletrônica. Lembrando de todos que você vai somar todos os números pequenos e do magnésio tem que dar 12, do criptônio tem que dar 36, do estânio 50 e do frâncio 87. Isso aqui foi dúvida de vocês na aula anterior, mas vocês conseguiram entender. Mas caso, alguém não tenha entendido, volta lá na última videoaula que eu liberei para vocês da sexta-feira, que fala sobre isso. Vamos lá, então, agora para a página, deixa eu voltar aqui, página 62. Indique a localização dos elementos químicos a seguir conforme as características da distribuição eletrônica.
Então, aqui a gente vai fazer a distribuição em subníveis, a distribuição em camadas, aquela primeira distribuição KLMN, e a gente vai falar sobre as características e a localização, aonde que esse elemento está na tabela periódica. Então, aqui eu já começo a unir todos os conteúdos. Então, vamos lá primeiro para o iodo. Essa é a distribuição em subníveis do iodo e essa é a distribuição em camadas. Eu expliquei para vocês na última videoaula e na sexta-feira também que quando se pede distribuição em camadas, você vai colocar todo mundo na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo do tamanho desse átomo, tá? E peguem a diferença. Lá em cima, na distribuição dos subníveis, a gente precisa fazer o mesmo sentido do diagrama de Pauling. E aqui, na distribuição em camadas, a gente coloca todos iguais. Até porque a gente precisa saber em quantos elétrons existem em cada camada. Então, ó, na camada K eu tenho 2, na camada L eu tenho 8, porque ali no 2s2 e 2p6 eu vou somar os números que estão em cima. Camada M, a mesma coisa, camada N também e camada O também. Acredito que isso tenha ficado tranquilo para vocês. Qual é a característica? O iodo ele se distribui em 5 camadas, KLM, N, O. Por conta disso, ele está no 5º período da tabela periódica. Lembrando que períodos são as linhas. Ele tem 7 elétrons na sua última camada e ele está no grupo 17, que a gente chama de halogênio. Vamos lá para o chumbo agora, que tem um número atômico maior. Essa é a distribuição em subníveis, esta é em camadas. Lembrando da diferença de uma para outra. Aqui a gente faz corretamente a distribuição em camadas. E aqui a gente percebe que são 6. Por conta disso, ele vai estar no 6º período. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Ele está no grupo 14, que também é chamado de grupo do carbono.